E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marciana da disciplina de História. Estarei falando um pouquinho das nossas atividades desse 15 dias, reta final do nosso segundo bimestre. Então vamos lá para a gente fechar lindamente esse bimestre, como vocês têm desenvolvido até o momento, tá bom? Peço já de início que você assista esse vídeo até o final, porque no final dele eu estarei falando um pouquinho sobre o nosso assunto dessa quinzena, que é monarquia absolutista. Você já ouviu falar desse assunto? Você sabe o que é uma monarquia? Quem governa numa monarquia? Quais as características de uma monarquia? Será que nós temos algumas monarquias que se destacaram então nesse período? É muito importante que vocês, ao final do vídeo, saibam responder essas perguntas. Bom, e as atividades, professora? Quais são? Nós teremos 3 atividades nessa quinzena, tá bom? Então fiquem atentos. A primeira é para você fazer, então, uma comparação de 2 monarquias, a francesa e a inglesa. A professora está enviando um texto base, que você vai fazer a leitura, e vai falar quais as características que nós temos, então, na monarquia francesa e na inglesa. Pronto, só isso. A nossa segunda atividade é a participação no nosso bate-papo online. Para quem tem acesso à internet, é muito importante a participação nesses bate-papos. É um espaço de interação, que nós podemos sanar dúvidas e que também a professora pode, e estou, né, explicando os conceitos importantes de cada eixo, de cada assunto que nós estamos falando. Mas para quem não tem acesso, para quem não consegue participar no dia, é só assistir esse vídeo e fazer então um mapa conceitual, um relatório ou um mapa conceitual desse vídeo ou no nosso bate-papo, que estará tudo ok, beleza? E por último, nós temos então um Forms, que é um formulário para você responder sobre esse assunto. Professora, eu posso já responder o Forms? Não, 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 não. Primeiro faça a leitura desse texto base, assista esse vídeo até o final e aí sim você vai ter elementos que irão te ajudar a responder esse Forms. Tem alguns testes, tem ali algumas perguntas, então se atentem para responder de uma forma coerente, de uma forma bem pautada nas referências, texto e vídeo que a professora está enviando, tá bom? Então é isso, meus queridos. Fiquem agora com a explicação do que é monarquia e as características da monarquia absolutista e todos os elementos desse período da história. O capítulo número 4, absolutismo e mercantilismo. Aqui nós temos uma fotografia do Palácio de Versalhes, que representa muito a monarquia francesa, que ficou como, vamos dizer assim, um símbolo de toda essa riqueza, de todo esse poder do que foi a monarquia francesa. Mas, professor, o que é monarquia? Eu não sei nem o que é monarquia. Ó, aqui nós temos o palácio. Lembrando, meus queridos, que monarquia é quando um rei governa um dado lugar, um estado, país. Não é o povo que elege esse rei, é por tradição, sobretudo sanguínea, familiar. E quando a gente fala poder absolutista, é esse poder político, econômico que era controlado pelo rei. Então, tanto a França como a Inglaterra tinha como frente do país o rei e questões políticas, econômicas, eram tudo governadas por eles. E quando a gente fala também em absolutismo, nós precisamos dizer de outros lugares que ocorreram tanto também, não só na França e na Inglaterra, mas também na Espanha, Portugal. Dito isso, aqui vocês vão ver uma outra pintura de uma celebração de um casamento. E aí eu quero chamar atenção para a defesa do absolutismo. Bom, nós tivemos diversos pensadores, pesquisadores que defendiam que o Estado, o país, tinha que ser governado por um rei. O primeiro dele foi Nicolau Maquiavel, que escreveu um livro, O Príncipe. Entre ele defendia e ele dava dicas também para esse rei governar. E um dos pontos que ele levantava, então, era a construção de um Estado independente da igreja. Por quê? Como vocês estudaram
se vocês se lembram, dessa saída da Idade Média, eu pontuei para vocês que a igreja tinha um poder muito influente no plano econômico e político também. Então, uma das características que o Maquiavel vai defender é essa divisão, essa separação do Estado com a igreja. Um outro autor é o Thomas. Ele vai dizer do contrato social. Que seria isso? Por exemplo, é no sentido, só haveria uma solução para o fim a esses conflitos, ou seja, as brigas, as guerras que nós tínhamos naquele período. Então, o contrato social era que a população, todas as pessoas, tinham que construir um governo poderoso, forte. E esse governo poderoso, forte, seria por meio do rei. Aqui nós temos um outro autor que vai defender algo muito importante para a gente entender a monarquia, que é o poder divino. Então, quando não somente esse autor e outras pessoas defendem o poder divino, eles estão querendo dizer o quê? Que o rei, além de ser uma figura política, ele era escolhido por Deus. Então, o rei e a rainha, eles eram representação do próprio Deus aqui na Terra. Não somente esses autores, mas outros também defenderam isso. Ah, professora, mas eu não concordo. Então, nós temos os nossos diversos pontos de vista aí, mas a gente precisa entender que essa compreensão que o rei também era representante de Deus aqui na Terra, diversos pesquisadores também defenderam. E vamos falar da França. A França teve, então, como administrador o rei Luís XIV, e ele era muito conhecido como o símbolo do sol, porque ele dizia, então, essa luz queria reinar, né, para todos, mas esse todos, depois nós precisamos problematizar, como vocês vão perceber na hierarquia de como estava organizado socialmente tanto a França como a Inglaterra. Então, Luís XIV, ele estimulou muito o comércio, ampliou muito o poder marítimo. Nós tínhamos também essa questão das atividades produtivas e financeiras do país. E aqui nós temos uma citação de um dos livros que ele fez. E aí, olha que interessante, ele fala, sua vontade de Deus é que todo aquele que nasceu súdito obedeça sem discernimento. Então, tanto a França como a Inglaterra irá criar o que a gente chama de cultura, de corte, etiqueta, que para além de regras, de como se vestir, de como comer, era mesmo o hábitos, né, a cultura daquele lugar, que se passava, sobretudo, para se diferenciar da classe popular. Então, o estilo de roupa, de como se vestir, por exemplo, né, tinha como um dos objetivos diferenciar daquele que era o camponês. Então, pela roupa você conseguia perceber qual era a função social, qual era o lugar social daquela pessoa. O absolutismo inglês, nós teremos então o Henrique VIII, não sei se vocês lembram, quando nós falamos de reforma religiosa, e aí nós falamos da reforma anglicana, que foi com o Henrique VIII. Então, é o mesmo Henrique que nós estamos falando agora. Depois nós teremos a Maria I, Elizabeth e demais. Então, o Henrique VIII, ele irá romper com a Igreja Católica, sobretudo com as influências do movimento protestante. Essa é uma das características do seu governo. Quero chamar a atenção aqui para essa imagem da Elizabeth I, sobretudo o uso excessivo de joias, de roupa, de como ela está nessa imagem, porque diz muito de como ela queria ficar na história, de demonstrar então todo esse poderio e, sobretudo, a imagem gloriosa do poder real, por meio da sua roupa, a quantidade excessiva de joias e assim sucessivamente, que vocês podem observar nesse retrato ao lado. Bom, o governo também de Elizabeth foi marcado, sobretudo, pela invencível armada. Nós tivemos também a questão da literatura, sobretudo com William Shakespeare, com Romeu e Julieta. Nós teremos também um pouco de como a sociedade no campo e na cidade, como eram vivida,
Eu falei dessa cultura de etiqueta, da corte, de como eles se vestiam, sobretudo distinguindo então desse camponês. Mas a vida no campo era muito voltada à terra, ao plantar, ao colher. Mas nós tínhamos também muita criação de animais, muitas pessoas do campo voltado para o artesanato. E aí vocês têm aqui uma representação de camponeses alemães trabalhando nesse período aí que eu acabei de dizer. Quero chamar a atenção para essa divisão dos estamentos. Aí nós temos 3 pessoas em cima das costas desse primeiro. Entre ele, pelo símbolo aqui, a gente pode perceber que é a representação da igreja. O que eles estão querendo dizer com essa charge, pessoal? Primeiro estado, formado por quem? Clero, cardeais, bispo, a igreja. Então, eram que, vamos dizer, mandava e desmandava. O rei, ele não governava sozinho, porque tinha muito essa relação de exército, da própria igreja, da influência nas decisões. No segundo estado, nós temos, então, todo esse poderio militar também. Já o terceiro estado, que é esse terceiro que vocês estão vendo aqui, carregando tudo nas costas, porque era quem plantava, era quem trabalhava e quem pagava imposto, e não usufruía de todas as festas e todos os manjares que tinha nesses castelos reais. São os artesãos, os agricultores, os profissionais liberais, que pagavam altos impostos, como eu acabei de dizer, tá bom? E aí, por fim, já tentando finalizar, nós temos aqui como curiosidade a higiene e alimentação. Sabão era algo muito raro e caro na época, então até mesmo os reis usavam muito perfume para disfarçar um mau cheiro. Usava-se pouco tomar banho. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção são as diversões também da classe populares, porque a gente fala muito das festas que tinha nos castelos, mas também a população camponesa, como retrata essa imagem aqui, também tinha a sua cultura e suas festas e seus afazeres também. Para a gente fechar, quero falar do mercantilismo. São as práticas econômicas por parte da monarquia europeia dentro desse período. Entre eles era o metalismo, que era essa defesa de juntar uma boa quantidade de metais preciosos, né, que um estado poderia ter. A balança comercial favorável, então você exportava mais do que importava. Então eu mandava mais produto para outros lugares, outros países, do que eu comprar de outro lugar. Protecionismo, ou seja, de criar a estratégia ali para defender o mercado interno das suas colônias, e a intervenção estatal, que a própria monarquia, o próprio Estado, agia em setores da economia para estimular então os produtos, a manufatura e etc. A seguir, nós temos então a riqueza. Acumulava, servia para todos? A gente já viu que não. Acho que só pegar aquele gráfico mesmo de quem estava na ponta, o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, vocês já vão conseguir responder essa pergunta. E para a gente finalizar, o mercantilismo, que foi essas características, né, um pouco desse movimento econômico, desse período, dessas monarquias, para a passagem do capitalismo, que é o modo de produção que nós vivemos. O nosso próximo assunto será também Revolução Industrial. Então, aqui nesse trecho, vocês já vão ver um pouquinho disso, que é esse movimento que acontece sobretudo na Inglaterra com o surgimento das fábricas, de uma classe operária que surge, mas aí já é uma conversa para um novo encontro nosso.